Boa noite. Meu nome é Rita, como o Roberto já falou, então nós vamos estudar hoje, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre o capítulo 24 do Evangelho. Esse capítulo que fala muito em luz. Por que em luz, Rita? Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Portanto, não escondam a sua luz. A luz deve estar em local bem visível, para que ela ilumine o ambiente. Então, de nada adianta nós termos uma luz e colocarmos embaixo de um móvel e esconder, ela não vai iluminar. Esse capítulo começa assim, com uma parábola falando sobre não coloquem a candeia embaixo do alqueire. Coloquem-a no velador, que é um local alto. E a candeia o que era? Era uma luminária antiga, né, com óleo. Mas fazendo essa lembrança do poder da nossa luz, o quanto nós podemos iluminar a nossa trajetória e a trajetória dos outros. E logo após, né, esse capítulo ele tem vários subtítulos, né? E o título que nos cabe hoje conversar é: os sãos não têm necessidades de médico. Eu vou ler um pouquinho a parábola, tá? E vou tentar contextualizar para a gente entender um pouquinho ali do que se trata esse capítulo. Bom, eu estava vendo que as letras estavam muito pequenininhas, mas aí eu entendi que estava faltando óculos. Então, Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhe respondeu: os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Vamos contextualizar um pouquinho essa parábola para a gente entender do que estava falando ali. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus. Mateus, que foi o que escreveu as passagens, né, no Evangelho. Mateus também era um publicano. O que era um publicano naquela época? Uma pessoa adorada pela sociedade. Publicano era o coletador de impostos. Pensem o que era odiado essas pessoas. Então, ele pertencia a um grupo que automaticamente, só por ser publicano, já era odiado, né? Ninguém queria pagar imposto. Muito mais ainda que era um povo que estava sujeito, né, aos impostos de Roma, e que muitos dos publicanos faziam a sua tarefa assim: bom, 10% lá tu tem que cobrar de imposto, o que tu cobrar a mais é teu. Então muitos faziam o quê? Cobravam 20, 30 e embolsavam a diferença. Enriqueciam as custas desses impostos cobrados do povo. Claro que eles eram odiados. E vejam que Jesus está, então, nessa passagem, Jesus está na casa de um publicano, Levi, que se tornou depois um discípulo de Jesus e se tornou Mateus. Junto com os publicanos, tem outro pessoal que fala ali nessa parábola: os fariseus. Quem eram os fariseus? Para a gente tentar entender quem são esses personagens aí e como a gente pode trazer isso para os nossos dias atuais. Os fariseus eram os entendidos das leis. Eles sabiam de cor e salteado todas as leis de Moisés. E eles se vangloriavam porque eram uma parte da sociedade que intelectualmente eram desenvolvidos. Eles sabiam ler, escrever, interpretavam as escrituras e faziam tudo com aquele gesto de aparecer externamente. Então tinha lá, por exemplo, uma das leis que tinha que lavar as mãos
antes de sentar à mesa ou de comer. Não era uma lei com cunho de higiene, não era nesse sentido. Era porque todo aquele ritual de lavar as mãos tornava puro e coisa. Uma coisa extremamente externa, porque não é o fato, e Jesus disse numa parábola, daquilo que entra na boca. É o que sai da boca que é o que é verdadeiro. Por quê? Sai da boca, sai do coração, sai a verdade. E todo aquele ritual, todo aquele gesto, porque aí eu fazendo aquele gesto, eu estou então em comunhão com o Pai. Adianta fazer um gesto totalmente mecânico e externo e não alterar a nossa essência como seres? Mas eles tinham isso, e como eles tinham isso muito certo, eles se achavam muito o supra-sumo de tudo. E eu digo eles, e vamos combinar, né, gente? Quem de nós aqui talvez não fosse fariseu naquele tempo? Quem de nós aqui talvez não fosse publicano? Quem de nós naquele tempo de Jesus talvez não fôssemos as pessoas de má vida? Então é só para a gente estar entendendo ali o que Jesus estava querendo passar com essa parábola. Então os fariseus se invocaram muito com aquilo. Como assim? O mestre de vocês veio trazer todo um novo ensinamento, disse que não veio contrariar os profetas, mas está lá, ó, comendo na casa de um publicano, rodeado de gente de má fé, de má vida, e Jesus ouvindo aquilo. E talvez Jesus nem tenha ouvido, porque não era necessário que Jesus ouvisse. Jesus percebia tudo que estava acontecendo ao seu redor, porque é impotência. Pensem, ele fazia um scanner de cada pessoa na sua essência. Ele não tinha essa necessidade de fazer pelo visual um julgamento. Ele conseguia nos enxergar quem era aquele ser na nossa essência. Então ele ouviu aquele zum-zum, conta ali na parábola, né? E disse, não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes que precisam. O que Jesus quis dizer com isso? Duas coisas bem importantes. Na verdade ali ele estava colocando doentes em dois segmentos, nós podemos dizer assim... Os doentes que eram aqueles que estavam ali buscando a palavra de Jesus, buscando se tornarem pessoas melhores, buscando ouvir aquilo e fazer uma transformação com aquela boa nova que Jesus trazia. Aqueles eram os doentes, né, que Jesus se referiu ali naquela parábola. Mas quem realmente será que era doente? Aquele que já tem consciência de que está doente, ou aquele que se acha são, mas é como na passagem sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado, né? A gente ouve essas expressões, às vezes tem que dar uma voltadinha ali para entender o sentido. Sepulcro caiado, eles colocavam as pessoas, sepultavam as pessoas em rochas com uma pedra. Sepulcro caiado, cal por fora, pintadinho. Dentro, o que tinha? Um corpo apodrecido. Então, os fariseus faziam essa parte de serem pessoas que externavam, eu sou saudável, eu sou sadio espiritualmente. Mas será que por trás de todo aquele gesto, quem era o mais doente ali? Aquele que já tem consciência da sua doença e da sua limitação? Ou aquele que se acha superior ao seu irmão? Era esse o sentido por trás dessa parábola. Jesus queria nos dizer que nós estamos aqui na Terra, se estamos nessa imensa escola que é a Terra, ninguém daqui pode se dizer, não sou doente. Ah, Rita, pegou pesado aí, né? Não estou doente. Doença no sentido mais amplo e profundo de doença.
doença da alma. Todo aquele que infringiu as leis divinas, todo aquele que tem coisas a reparar do seu pretérito, ele está num estado de doença. Porque só está saudável, são, plenamente, aquele espírito que já evoluiu e conquistou a evolução. Então todos nós na Terra estamos doentes? Tá, mas aí eu não estou falando só da doença física, né? Esses são outros pormenores que nós vamos conversar. Mas eu estou falando em essência. Quem de nós pode dizer aqui que não tem coisas a trabalhar nas emoções? Quem de nós pode se dizer iluminado? Então Jesus queria dizer que sim, nós somos carentes de médico. Mas esse médico no sentido de transformador que foi o nosso Mestre Jesus passando por aqui. Trazendo uma receita de saúde. Qual seja a receita de saúde de Jesus? A reforma das nossas emoções para que a gente não erre mais, para que a gente aprenda com os nossos erros, com as nossas dificuldades, para, enfim, atingir a cura mais profunda do ser. Porque essa parte da doença física, assim como o Roberto falou, né, o sofrimento da vida, as dificuldades, nós temos que entender que somos ainda crianças nessa escala evolutiva. Então a gente está começando a dar os primeiros passinhos, né, mal e mal, tentando entender como é que funciona essa história de vir aqui e reencarnar. A gente está começando a entender essa mágica. Qual é uma das coisas assim que nos desequilibra direto? A doença no corpo físico. Qualquer coisa que nos atinja de doença, a gente se desequilibra muito. E o que a gente quer de imediato? Alguém que nos cure. É isso que a gente quer. E não está errado em querermos isso. Só que a gente tem que ir mais a fundo nesse assunto. Por que adoecemos? E para que serve a doença no corpo físico? Só quando nós começamos a aprofundar isso, a verdade vos libertará. É isso que Jesus quis dizer. Nós precisamos entender, porque senão nós vamos passar uma existência sofrendo com as nossas doenças, sofrendo com os nossos dissabores, e vamos passar sem proveito, porque nós não vamos entender o porquê estamos passando. E aí a gente se revolta, e a gente se sente vítima, e a gente se sente abandonado. E Deus me esqueceu. E a espiritualidade não me atinge, porque eu vou lá, faço meu tratamento e sigo doente. Mas me disseram que eu ia me curar. É isso que a gente quer, né? A gente quer o remédio rápido para passar, para aliviar. Faz parte ainda dessa nossa caminhada, a gente está recém-descobrindo. E ser pacífico, e ser um ser que se conforma, ainda não está na nossa verdadeira conquista aqui. Porque nós ainda somos rebeldes, a gente ainda quer sapatear quando vem uma coisa que não está no nosso agrado. A gente acha que a gente tem o controle e o domínio sobre tudo. Não, amanhã eu vou me levantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pago aquela conta, vou lá, faço isso, faço aquilo. Aconteceu qualquer coisa fora do script, eu já me desequilibrei. Eu já sentei os pés em todo mundo que estava na minha volta, eu já me irritei, eu já acho que a espiritualidade me abandonou. Eu acho que estão me perseguindo, fizeram um trabalho para mim, não é possível, tem um obsessor. Não é assim, a gente reage no automático. E a gente ainda não entendeu mesmo como é que funciona essa vida aqui. E para que estamos aqui? A gente vem e vai no automatismo. Eu me levanto, eu pago o boleto, eu vou trabalhar, eu estou gripada, mas eu não quero estar gripada, eu tenho que ter saúde, entendeu? A gente vive nessa agitação. Mas existe todo um planejamento muito maior e minucioso
para nossa estadia aqui.